Oi, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as notas de corte. O que é uma nota de corte? Por que que as pessoas têm um pouco de medo da nota de corte, né? Ficam assim, por que que ela é tão importante na vida de quem quer prestar um vestibular, se inscrever em uma universidade? Muito bem, vamos lá. O que que é nota de corte? Bem, nota de corte, a gente vai ver aqui, ó, é a menor nota, né, necessária para conseguir ser aprovado dentro de um curso de uma universidade. Então, por exemplo, assim, é a nota, trocando em miúdos, né, é a nota do último candidato que entrou naquele curso. Né? Por exemplo, eu quero entrar no curso de biologia. Então, você vai mirar naquela nota de corte, né, vai, assim, tomar ela como um rumo para você tirar uma nota aproximada daquela ou aquela, né? Ou maior que aquela, de preferência sempre maior, porque para você conseguir entrar naquele curso, né? Mas assim, é bom lembrar e é bom saber que essas notas elas se modificam ano após ano, né? Um ano que passa ela é diferente porque ela pode ser menor, ela pode ser maior, porque vai depender, claro, do último candidato que entrou naquele curso, certo? Então, aqui a gente vai falar das notas de corte das universidades do estado do Pará, a UEPA, da Universidade Federal do Pará, a UFPA, e da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, tá bom? Muito bem. Aqui a gente tem a nota, um quadrinho aí, ó, com as notas. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para mim. E, consequentemente, não sei se aumenta ou se diminui para vocês. Aumentou para vocês, muito bem. A gente tem aqui as notas que foram do Enem 2019, né? E ingresso em 2020. Por isso a gente tem aí as notas de corte de 2020, tá bom? Que foi desse ano já nesse caso. Então, assim, antes da gente visualizar esse quadro de notas, é importante dizer, primeiro, que a UEPA, assim como a UFPA, ainda não é o caso da UFOPA, elas concedem um acréscimo de 10% na nota dos candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas ou particulares da região norte. Então, se você é um aluno que cursou o ensino médio todo em uma escola, seja ela pública, seja ela particular, da região norte, né? Aqui na região norte, você vai ter um acréscimo de 10% em cima da nota do Enem, tá bom? Da sua nota final lá do Enem, tá bom? Aí, quando você for procurar no site, né, porque essas tabelas vocês, infelizmente, não vão encontrar nos sites das universidades. É uma tabela feita por mim, eu produzo anualmente para a gente ter um parâmetro, né, de como andam as notas de corte, a quantas andam as notas de corte ano após ano, mas você vai encontrar no site, sim, de cada universidade, né? No caso aqui seria da UEPA, as notas de corte. Só que lá no site vai estar disponível a nota com os 10%. Então, aqui, esse que está de fundo amarelo, essas duas colunas que estão com o fundo amarelo, elas são as notas reais dos candidatos, tá? Porque nós vamos ter, com o acréscimo dos 10%, a gente teria essa nota aqui, que é a nota que é divulgada lá no site. Então, quando vocês encontrarem, se vocês procurarem para acessar lá pelo site, vocês vão ver que, na verdade, o site disponibiliza as notas com os 10%. Então, quando você olha, por exemplo, para o curso de medicina, você toma um susto quando você entra lá no site e vê que a nota de corte, no caso, sempre vai ser a menor nota, né? Porque a nota do último candidato, tem 40 vagas o curso de medicina, no caso aqui da UEPA de Santarém, né? 40 vagas. Então, o candidato que passou em 40º, né? Que passou lá no 40º, ele tirou 833. E você olha e diz, nossa, mas está muito alto. Não.
É porque essa nota está com 10%. Se você tirar os 10%, essa nota cai aqui para 158,06. Então, essa é a nota real que o candidato tirou no Enem. Com 10%, vai para 833. Lá no site tanto da UEPA quanto da UFPA, vocês vão encontrar também a maior nota, que seria o primeiro lugar. O primeiro lugar tirou 860. Você toma um susto. 860 é muito ponto, né? Só que, na verdade, quando você tira os 10%, veja, essa nota cai aqui para 782. Então, essas duas colunas que estão de fundo amarelo, elas são as notas reais dos candidatos. Aqui em cima, a gente tem as notas de ampla concorrência, que são os alunos, né, oriundos de escolas particulares que concorrem por ampla concorrência. Os alunos que são de escola pública, normalmente eles concorrem por cotas, né? Então, aqui embaixo você tem as notas dos alunos que são cotistas. Veja que, por exemplo, medicina, que é o curso bastante concorrido aqui no Pará, veja que o primeiro lugar, por cotas, né, tirou 832. Sem os 10%, essa nota cai para 757. A nota de corte, né, que é a nota mínima, que é a menor nota, a nota de corte de cotas foi 795, sem os 10%, a gente tem aqui 732, tá bom? Então, veja aí que há uma queda, né, de menos 10%. Muito bem, aqui eu fiz uma tabelinha que tem todos os cursos de medicina do Pará, no caso das universidades públicas, tá, gente? Porque a gente vai ter também cursos de medicina em universidades particulares. Mas nesse caso aqui, a gente só tem das públicas, tá? Então, tem medicina na UEPA Santarém, UEPA Marabá, UEPA Belém, UFPA Belém e UFPA Altamira, que está dividido em 1 e 2, porque a UFPA ela forma duas turmas, né? E ela faz a chamada separadamente, tá? A UEPA também forma duas turmas, mas faz uma chamada só. E aí a UFPA ela divide, então por isso que a gente tem o I2, tá? Aqui, estou só explicando para vocês isso. Aí, a mesma coisa vai acontecer aqui nessa tabelinha, que a UEPA e o UFPA também dividem, né? Faz a maior nota e a menor nota. Tanto, como eu disse, tanto a UEPA quanto a UFPA, elas acrescentam 10% nas notas de candidatos que cursaram o ensino médio em alguma escola da região norte. Tudo bem? Só vale lembrar uma coisa muito importante, né? Que, por exemplo, quando sai o edital dessas universidades, tanto da UEPA, da UFPA, quanto da UFOPA, vocês precisam se inscrever para concorrer às vagas dessas universidades. Por que precisa se inscrever se você concorre pelo Enem, né, com a nota do Enem? Bem, você precisa se inscrever porque você precisa manifestar para a universidade, você precisa dizer para ela, olha, eu quero concorrer às vagas dessa universidade. Então, por isso você precisa se inscrever. Porque senão, como é que a universidade vai saber que você quer concorrer às vagas daquela universidade? Normalmente, o período de inscrição, em épocas de não pandemia, seria setembro, outubro, né? Sai o edital e aí já iniciam as inscrições. Mas como houve a pandemia e atrasou o calendário, o cronograma das universidades, a UFPA ainda, nenhuma delas ainda lançou edital, mas já o da UFPA está mais encaminhado, mas por enquanto da UEPA e da UFOPA ainda não temos informação sobre, mas é possível que em breve eles divulguem informações para que os alunos comecem a se inscrever, né? Mas aí vocês podem perguntar, professora, mas se a gente se inscreve na universidade, como eles vão saber a nossa nota, né? Se a nota é do Enem? Bem, gente, o INEP ele divulga, a partir do momento que sai o resultado lá, do Enem mesmo, né? Ele divulga para as universidades, faz a relação dos nomes e as universidades colhem esses dados a partir dos dados do INEP. E aí você vai ter o resultado pela universidade se você foi aprovado ou não naquele curso,
tá bom? Por isso, você precisa... Por que é necessário saber a nota de corte? Por que é interessante? Porque você tem um parâmetro, né? Você olha para aquela nota de corte e você tem um parâmetro de quanto você precisa tirar no Enem. A partir de quanto você tirou no Enem, você já tem uma noção se você conseguiu ou não passar no curso que você queria, tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui. Aqui a gente tem também o da UFOPA, né? Como eu disse para vocês, eu ia mostrar da UFOPA também. Bem, no caso da UFOPA, nós vamos ter 8 grupos de cotas, tá? E aí você tem... Tá aparecendo na telinha para vocês os 8 grupos de cotas. É interessante lembrar o seguinte, que essa renda familiar bruta, viu, gente? Funciona assim. Quantas pessoas moram com você? Moram 5 pessoas? Então todas elas recebem salário, né? Tem renda. Então, soma de todo mundo que mora com você. Se a soma de todo mundo der menos ou igual a um salário mínimo e meio, você está entre os grupos 1 e 4. Né? Se der mais que um salário mínimo e meio, essa soma, você está entre os grupos 5 e 8. Por que é importante saber qual é o meu grupo de cota? Né? Você já saber qual é o seu grupo de cota, porque no ato da inscrição na UFOPA, você vai indicar por que grupo de cota você quer concorrer. Lembrando que quando você for fazer sua matrícula, caso você seja aprovado na UFOPA, você vai precisar comprovar a renda, viu? Então, não vai querer enganar, né, o sistema, que não vai funcionar, porque quando você chegar lá para se matricular, você vai precisar comprovar essa renda, tá bom? Detalhe, no caso da UFOPA, a matrícula, a inscrição, né? A inscrição no processo seletivo é gratuita, né? No caso da UFPA e da UEPA, normalmente eles cobram uma taxa entre 50 a 100 reais. Essa taxa, eu estou dando um intervalo grande assim, né? Porque às vezes muda bruscamente, então, mas nunca passa de 100 reais. Então, é entre 50 e 100 reais no caso da UEPA e da UFPA. A UFOPA, como eu disse, a inscrição é gratuita, tá bom? Muito bem. Então, como eu disse, é importante vocês saberem a que grupo de cotas vocês pertencem para quando vocês forem fazer a matrícula de vocês. É inscrição, tá, gente? Matrícula é quando você já passou, já está aprovado, vai lá na universidade fazer a sua matrícula no curso. Mas no caso aqui é inscrição. Quando você vai fazer a sua inscrição para concorrer à vaga, tá? Na universidade, no caso aqui na UFOPA, você precisa saber qual é o grupo de cota, caso você vá concorrer por cota, obviamente. Você pertence para que você já faça direitinho a sua inscrição sem nenhum erro, tá? Muito bem. E aí a gente tem aqui, ó, vejam, as notas de corte, né? De cada grupo. Eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho para aumentar para vocês. Acho que aumentou. Estou tendo cuidado aqui para não cortar um pouquinho, viu? Muito bem. Então, aqui vocês têm tá aparecendo direitinho. Aqui vocês têm as notas da UFOPA, né? Dos campi daqui de Santarém. O ICED, que é o Instituto de Ciências da Educação, é um campus que fica ali na Marechal Rondon. Aí vocês têm todos os cursos que estão disponíveis pelo ICED, né? A ampla concorrência, assim como na UFPA e na UEPA, aqui na UFOPA também, quem é oriundo, quem vem, estudou em escola particular, concorre por ampla concorrência, tá? Nós temos o ICS, que é o Instituto de Ciências da Sociedade, tá? Ele, até antes da pandemia, estava no campus Amazônia, que fica ali na Mendonça Furtado. Eu acredito que ele vai sofrer uma migração. Nele, no ICS, a gente tem o bacharelado em Direito, que é o curso mais concorrido da UFOPA. Aí vocês têm as notas de corte. Só fazer uma ressalva de que esses espaços que estão em branco, tá? Nas notas, principalmente nas cotas, né? É porque não houve candidato inscrito, viu? Por isso que está em branco. Então, se não houve candidato inscrito, a gente não tem uma nota de corte, tá bom?
Aí nós temos o ICTA, que é o Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, que fica no campus Tapajós, lá no bairro do Salé, tá? Aí vocês têm os cursos aí disponíveis, tá bem? E as notas de corte, de acordo com o grupo de cotas também. E a gente tem o Instituto de Engenharia e Geociências, que é o IEG, tá? Vocês têm também aí os cursos disponíveis, também fica lá no campus Tapajós, o IEG. O IBEF, que é o Instituto de Biodiversidade e Florestas, também no campus Tapajós, tá? E o Instituto de Saúde Coletiva, que é o ISCO, que tem o segundo curso mais concorrido da UFOPA, que é o curso de farmácia, tá bom? Aqui a gente tem outros campi, no caso fora de Santarém, né? A gente tem, aí vocês têm também as notas de corte, a gente tem o campus de Alenquer, que tem o curso de bacharelado em administração, em Itaituba, o bacharelado de engenharia civil, em Juruti, o bacharelado em agronomia e em engenharia de Minas, tá? Em Monte Alegre, a gente tem o bacharelado em engenharia de aquicultura. No campus de Óbidos, a gente tem a licenciatura em pedagogia. No campus de Oriximiná, a gente tem o bacharelado em ciências biológicas e o bacharelado em sistemas de informação. Tá bom? Muito bem. Só fazer, antes da gente finalizar aqui, esse informativo de hoje, na verdade não é bem uma aula, é mais um informativo mesmo, só fazer uma ressalva em relação à questão de, por exemplo, vocês devem ter visto, passado o olho aqui, principalmente quem quer fazer biologia, né, que a gente tem a licenciatura em ciências biológicas, né, e a gente tem o bacharelado, vejam aqui, ó, em ciências biológicas, né? Um fica no ICTA e outro fica no ICED. Só lembrando que o ICTA, o IEG e o IBF ficam no campus Tapajós, tá? O ISCO, que é o Instituto de Saúde Coletiva, e o ICS, eles estavam até então no campus da Marechal Rondon, que é o campus... Perdão. No campus da Mendonça Furtado, que é o campus Amazônia, mas acredito que ele vai sofrer uma migraçãozinha lá para o campus Tapajós, tá? Essa migração está prevista, não sei se já aconteceu, mas se não aconteceu, possivelmente acontecerá. Muito bem, qual é a diferença, então, da licenciatura em Ciências Biológicas para o bacharelado em Ciências Biológicas, né? Bem, a diferença é a seguinte, quem estuda a licenciatura se forma para ser professor, né? Quem estuda bacharelado se forma para trabalhar, no caso das ciências biológicas, para trabalhar em laboratórios, né? Isso não significa dizer que uma coisa restringe a outra. Por exemplo, se eu faço bacharelado, significa dizer que eu não posso dar aula de biologia? Não. Mas se eu faço a licenciatura em ciências biológicas, significa dizer que eu não posso trabalhar em laboratório? Não. De maneira geral, a gente não tem essa restrição, né? Mas, por exemplo, caso você queira fazer um concurso público, você sendo bacharel, aí você, para um concurso para ser professor de biologia, você não vai conseguir. Você pode até fazer o concurso, né? Ser aprovado, mas você não vai poder assumir, porque normalmente os concursos eles pedem que seja concursos para professor, né, que sejam licenciados. Então, você precisa ter a licenciatura. Nesse caso, com questões mais técnicas, mais formais, você tem, sim, uma restrição. Uma área não pode adentrar a outra, tá bom? Então, é isso. Eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas, que tenha sido pertinente. Qualquer coisa, estou por aqui. Até a próxima.